Serviço de atendimento ao cinéfilo, qual sua pergunta? Lucas Piton mandou R$7. Professor, viu o vídeo do Walter Salles falando da regulamentação de streaming? Se sim, fala um pouco. Não vi o vídeo do Walter Salles falando sobre a regulamentação do streaming, mas me disseram já no chat, inclusive, que ele fala positivamente, ou seja, defendendo que haja uma regulamentação de streaming no Brasil. Me disseram também que ele não aprofunda muito o debate, porque era uma resposta curta, mas, assim, eu tendo a acreditar até que, de fato, ele defenderia a regulamentação, mas, ao mesmo tempo, entender que, mais uma vez, no capitalismo, o Estado vai ser o balcão de negócios dessas empresas, de interesses privados, no final das contas. Ou seja, o Estado, no capitalismo, pode até haver ali alguns representantes que vão atuar de acordo com os interesses populares. Esses parlamentares existem. Mas, no geral, sobretudo grandes parlamentares que, inclusive, ganham muita repercussão nas plataformas digitais. Algumas dessas repercussões a gente entende até que não são muito orgânicas, né? Por que eles conseguem esses espaços todos, no final das contas? A resposta é muito simples. Esses agentes estão atuando sob os interesses dessa burguesia nacional e internacional. No caso da regulamentação do streaming, isso também acontece. Eu já sei que você conhece Introdução ao Cinema. Eu também sei que você sabe que são 2 aulas novas todos os meses. Também sei que vocês já sabem que no curso você encontra linguagem, teoria, história, crítica, política, diretores, gêneros, tudo relacionado à produção cinematográfica. Agora, o que eu não sei é o que você está esperando para fazer parte do curso. Meu amigo, o curso Cinema Contínuo mais charmoso do Brasil. Link na descrição do vídeo. A regulamentação do streaming está parada no Congresso até por uma série de outras coisas que surgiram no meio do caminho e que precisa retornar, diga-se de passagem, tá? Isso aqui é uma crítica, inclusive, à maneira como o Ministério da Cultura e o Parlamento atuam no que tange à atuação da cultura no Brasil hoje. É preciso voltar com esse debate, não deixar esse debate engavetado mais uma vez. Entretanto, foi visto que durante o momento em que a regulamentação do streaming estava em debate, houve muito desses parlamentares e de agentes públicos que foram a podcasts e etc. para deslegitimar a regulamentação como agentes de interesse desses agentes privados. Por quê? Porque a regulamentação do streaming nada mais é do que uma mitigação das contradições capitalistas, não é solução de nada. A regulamentação do streaming nada mais é do que um projeto que visa criar regras para a atuação de empresas estrangeiras e nacionais em mercado nacional para produzir riqueza por aqui. Então, um dos casos, por exemplo, é essa empresa estrangeira que vem até o Brasil, produz riqueza internamente e leva tudo para fora. Porque, no final das contas, não há esse imposto pelo qual o Brasil vai arrecadar dessa produção de riqueza que foi produzida para alimentar a produção local. A regulamentação do streaming preveria que essa empresa internacional viesse para cá, produzisse riqueza aqui e que parte desses recursos, de 3 a 6%, alimentasse o Fundo Setorial Audiovisual, através de um tributo chamado Condecine. Esse Fundo Setorial Audiovisual alimentaria a produção audiovisual local, como produtoras brasileiras poderiam resgatar dinheiro do Fundo Setorial Audiovisual através de editais para produzir produto brasileiro. Inclusive produtos que seriam destinados para a Netflix, para essas mesmas empresas que alimentaram o Fundo Setorial Audiovisual através da Condecine, através desse tributo. Provando, inclusive, que ao contrário do que os liberais disseram durante todo esse projeto, que esse valor iria para o contribuinte no final das contas, que ficaria mais caro o preço da Netflix, ficaria mais caro o preço do seu streaming favorito, porque esses 3, 6% fariam com que houvesse um colapso dentro dessa indústria. Essas empresas poderiam contratar produtoras brasileiras para arrecadar esse dinheiro de volta e produzir produtos para eles. Tá ligado? Esse dinheiro retorna no final das contas. E vamos lá, também dizendo uma outra coisa muito importante nesse processo todo. Dizer que a regulamentação do streaming, esses 3%, não vai ser, 6% não vai ser o que vai aumentar o valor do seu streaming absurdamente. Se você for pegar 3, 6% do valor do seu streaming, você vai ver que é irrisório
no que tange ao quanto isso pode ser benéfico para a produção local. Ao contrário disso, o que vem acontecendo é um processo de monopolização do mercado de streaming. A Netflix é um grande monopólio nos streamings. E sendo a Netflix um monopólio no streaming, ela controla preço. Essa é a verdade. Olha quanto custa a Netflix. Precisou de regulamentação do streaming para a Netflix botar o preço que ela coloca? Não precisou. Porque a Netflix controla preço. A Netflix controla preço. Então veja, lá no início dos streams, a Netflix surge. Depois da Netflix começa a pipocar um monte de streaming. Você lembra que um monte de streaming começa a surgir nesse momento? Hoje o que surge? Hoje o que sobra? Hoje sobrou 5 grandes estúdios, os Big Fives dos streamings, e esses 5 grandes estúdios ou compraram pequenos streamings ou controlaram esses pequenos streamings para dentro de si. A Amazon, por exemplo, é uma empresa que coloca para dentro de si a atividade de vários outros streamings. Entende? Existe uma monopolização e uma englobação desses agentes de mercado que, no final das contas, são criados justamente para serem vendidos. Porque o capitalismo tende ao monopólio. E o monopólio controla preço. Não vai ser os 3%, os 6% da Condecine que vai aumentar o preço da sua Netflix, do seu serviço de streaming. Pode ter certeza disso. E se aumentar, eles até vão usar isso de justificativa. Porque são canalha no final das contas. Esses agentes que estão a serviço dessa burguesia internacional e nacional, diga-se de passagem, porque nós temos Globoplay também, no final das contas, são canalhas. São canalhas. Vão usar do discurso de que o cliente, você, consumidor, que vai pagar no final por conta desses 3, 6%. Mas fecham a boca quando a Netflix custa 50 conto e aí depois criam um plano de 20 reais cheio de patrocínio, cheio de anúncio. Tá ligado? Não, mas tá cheio de anúncio. Pois é. Então vamos lá. Eu não vi o vídeo do Walter Salles, mas a regulamentação de streaming urge no Brasil. Urge não como solução para o cinema brasileiro, mas sobretudo como mitigação de alguns problemas do cinema brasileiro, para manter parte da riqueza que é produzida no Brasil, para que essa riqueza produzida no Brasil alimente o fundo setor audiovisual, alimentando o fundo setor audiovisual, aumenta-se a arrecadação para filme brasileiro, aumentando a arrecadação para filme brasileiro, pode-se produzir mais filmes, pode-se aumentar o orçamento para alguns filmes, pode-se dispor de uma desconcentração de produção no Brasil para outras regiões a partir de um projeto de maior arrecadação que a regulamentação do streaming pode trazer para a produção brasileira. Tá bom? Isso sem contar com outros muitos fatores que podem ser benéficos também no final das contas. Camisinha João Tex mandou R$7. Professor, qual o vídeo do seu próprio canal que você mais gosta ou que você mais tem carinho? Para mim, um dos melhores é um vídeo que você explica o que é narrativa. Porra, muito bom. Cara, esse vídeo do que é narrativa é um vídeo que eu gosto muito, diga-se de passagem. Aqui no nosso canal a gente tem um quadro que na verdade só tem 2 vídeos, mas eu quero fazer mais, que é eu reagindo a vídeos meus antigos. Eu já reagi a uma tag que eu fiz junto com o Pedro que inclusive foi o cara que me insistiu pra eu assistir o Wicked junto com ele. Obrigado, eu gostei do filme. E o vídeo em que eu falo sobre os meus 10 diretores favoritos. 2 vídeos que eu acho terríveis. Inclusive, eu quero atualizar o meu vídeo sobre 10 diretores favoritos. Em breve. Eu prometi no vídeo que eu reagi que eu ia fazer isso e não fiz até agora. Vou fazer. Prometo. Pelo menos o meu eu de hoje tá prometendo que sim. Meu eu do futuro não pode ser que não diga o mesmo, mas o meu eu de hoje promete. Mas assim, esse vídeo do que é narrativa é um vídeo que eu gosto bastante. Apesar de ser antigo e curto, não consegue abarcar tudo sobre o que é narrativa, é um vídeo que eu gosto. De uma época que o YouTube funcionava nesses vídeos de 10 minutos e tudo mais, né? Mas um vídeo recente que eu gosto muito, que foi muito pouco assistido, infelizmente, é o meu vídeo sobre o cinema da Alemanha Oriental. Então recomendo muito que vocês vão lá assistir o meu vídeo sobre a Alemanha Oriental, que é um vídeo muito legal, que infelizmente foi muito pouco assistido, e eu quero que vocês voltem, regressem a esse vídeo e assistam, porque tá muito bom. Tá bom? Vai lá.
assista esse vídeo. Gui Dias mandou R$7. É pedir muito, mas você conseguiria lançar seu top 10 filmes nacionais agora em live? Sempre tive curiosidade para saber qual o seu. Atualiza o sem duleter em live. Bom, meus 10 filmes brasileiros favoritos, e assim, eu tô fazendo uma lista aqui rápida com vocês, pode ser que não seja essa mais minha lista quando vocês assistirem esse vídeo. O meu eu de hoje diz que é essa lista. O meu eu de amanhã já pode ser outra coisa, tá? Então, 10º lugar, Jogo de Cena, do Eduardo Coutinho. Tô trazendo até em top pra você, hein? Até em top eu tô trazendo pra você. Em 9º lugar, A Fêmea do Mar, do Odi Fraga. Em 8º lugar, São Bernardo, do Leon Hirschman. Em 7º lugar, Macunaíma, do Joaquim Pedro de Andrade. Em 6º lugar, Excitação, do Jean Garret. Em 5º lugar, Compasso de Espera, do Antunes Filho. Em 4º lugar, O Amuleto de Ogum, do Nelson Pereira dos Santos. Em 3º lugar, A Mulher que Inventou o Amor, do Jean Garret. Em 2º lugar, O Bandido da Luz Vermelha, do Rogério Sganzerla. E em 1º lugar, não é surpresa pra ninguém, Falsa Loura, do Carlos Rachembar. Então tá aí, meu top 10 filmes brasileiros.